Bem, própria vez. Menos de uma hora, acho que Uns 40 minutos. foi. 42 e meio. Então tá bom. Cadê eu aqui? Não tô aqui. A câmera. Pronto. Pronto. Tá aparecendo de costas. Não faz mal, tudo bem. Acho que tô pegando em algum outro lugar. Não tem problema, eu fecho. Bom, boa noite, pessoal. Aí, o professor Fábio entrou. Boa noite. Eu tô aparecendo de costas, porque essa câmera não tá funcionando, mas é a câmera que os meninos vão apresentar, tá? E eles vão apresentar o que que eles desenvolveram nesse primeiro semestre, de ações que eles desenvolveram e qual é o planejamento das ações para o próximo semestre. E aí eles vão contar um pouquinho do que ia acontecer, do que vai acontecer, do que a gente planejou. Tá legal? Então eu vou deixar agora com o Lucas. E aí a apresentação está sendo gravada. Se algum outro professor quiser assistir, a professora Daniela pediu para gravar. Ela não vai conseguir estar aqui. E é isso, Lucas. Fica à vontade, boa apresentação para vocês. Obrigado, professor. Bom, vou ficar olhando para lá, porque a câmera tá nessa direção aqui, mas o microfone tá vindo desse computador. Então, vocês estão ouvindo bem? Tá dando para escutar assim? Beleza. Bom, primeiramente agradeço aí o tempo dos professores, né? Acho que é uma oportunidade legal para a gente estar compartilhando o que a gente desenvolveu na Liga nesse semestre, né? Acho que foi uma experiência bem bacana para todos nós. E a tendência é a gente, né, cada vez mais desempenhando atividades mais robustas, né, para apoio da FCI, também apoiando a FCI no que for necessário, né? Então, essa foi uma apresentação que a gente passou para os membros da Liga, como um encerramento também. A gente deu uma refinada, né, para ter umas apresentações também de algumas conquistas que a gente teve ao longo do ano também. E o roteiro do que a gente vai tratar hoje, rapidamente o roteiro, né, a gente vai falar um pouco da reestruturação que a gente passou nesse semestre. Deixa eu aceitar aqui. Professor Jean. Opa. Então, rapidamente sobre o roteiro, né, a gente vai falar da reestruturação da Liga, o que a gente fez na Liga para reorganizar, né, as atividades. A gente vai comentar um pouco sobre a delimitação de alguns grupos de especialização que a gente fez para organizar melhor a Liga. Vai falar sobre os grupos de estudo, também os grupos de trabalho, que a gente está implementando, né, os grupos de estudo já são tradicionais da Liga, mas a gente está agora atuando nessas frentes de grupo de trabalho, de uma forma mais prática de atuação. Alguns critérios de permanência, como a gente pretende fazer o processo seletivo no próximo semestre, certo? E algumas agradecimentos e números também que a gente teve ao longo da Liga, ao longo do semestre na Liga, tá bom? Ao final tem um momento também de feedback, né, e dúvidas também, caso os professores tenham interesse, né? Então a gente fica à disposição também. Estou começando sobre a reestruturação e as coordenações, né? Então, só contextualizando, a Liga até então, né, até o começo, até mais ou menos maio, estava composta como liderança apenas da nossa diretoria. Então, eram 4 membros, né? Era eu como presidente, a Amanda como vice, né? E o Luiz como nosso secretário, e o professor Gustavo como nosso docente orientador. Só que esse modelo de liderança estava causando uma certa sobrecarga para a gente, né, como aluno, porque é um trabalho voluntário que a gente desenvolve na Liga, né? Então, a gente pensou em uma maneira de tanto contribuir para a melhor atuação das atividades da Liga, né, também alcance da atividade, profundidade também, além de dar uma característica mais de trazer uma longevidade maior para a Liga também, que não dependa só de nós da diretoria. Então, esse foi o foco do nosso semestre, para reorganizar a Liga, começando com a criação das coordenações. Então, para a gente atacar essas frentes mais estruturais da Liga, mais de operação, a gente criou 4 coordenações, né? A primeira coordenação de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou detalhar um pouco mais logo adiante qual que são as responsabilidades de cada coordenação. A coordenação de relacionamentos institucionais, eventos e marketing de divulgação. Esses são os 4 pilares aí operacionais da Liga para dar sustentação às atividades que a gente precisa desenvolver, certo? E além das coordenações, a gente também fez a delimitação de alguns núcleos de especialização
e esses já são não tanto estruturais no sentido de atividades operacionais, mas atividades de focos de estudo, áreas de estudo que a gente pretende ter na Liga. Então, a gente dividiu nesses 6 núcleos a princípio, né? A gente delimitou para a execução das atividades no próximo semestre. Então, a gente tem o núcleo de aplicada, de economia computacional, ética e sociedade, engenharia de dados, treinamentos e competições. Certo? E, por fim, uma outra iniciativa que a gente teve esse semestre foi a implementação dos grupos de trabalho, né? Que são os grupos de trabalho? São grupos de alunos, né? Que são geridos ali por um gestor de projeto, também um aluno, também mentorado por algum especialista em alguma aplicação, cujo objetivo é desenvolver algum projeto prático, alguma aplicação relevante, né? Uma aplicação prática no mundo real. E a gente vai descrever alguns projetos que a gente tem planejado para iniciar já para o próximo semestre e como que a gente pretende, né? O que estão contemplados nesses projetos, certo? Aqui é um panorama de como que a Liga se estruturou, né? A partir dessa reorganização. Então, a princípio, a gente tinha só a diretoria até maio, né, desse ano. E então a gente planejou essa divisão, né, em coordenações e também os núcleos nas horizontais, ali, atacando essas frentes de atuação mais focadas, né, em área de estudo, de fato, e aplicação. Então, a primeira coordenação, né, a coordenação de P&D, ela vai ser responsável ali por fazer um planejamento estratégico alinhado com o FCI, sempre com a OPM também, em relação a quais vão ser as iniciativas de pesquisa, né? Quais vão ser os focos de pesquisa da Liga, quais vão ser as estratégias de desenvolvimento de projetos, quais vão ser as metodologias de acompanhamento dos trabalhos. Né? Então, todas essas responsabilidades estão debaixo da coordenação de P&D, né? Assim como preparar também o conteúdo dos grupos de estudo e supervisionar ali, o andamento dos grupos de trabalho também, tá? Para ver se eles estão alinhados ali com a pesquisa e as diretrizes que a gente tem para a Liga em relação, nessa frente. Tudo bom? Esse é de eventos. O próximo. Pode falar? Não. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Maravilha. Bem, aqui nós vamos ter 2 coordenações que estão muito relacionadas, tá? Que são as coordenações de eventos e de marketing. Eu vou dar um panorama mais abrangente, mas vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade para me interromper também. A coordenação de eventos, a gente decidiu fazer uma coordenação, de fato, porque nós temos um grande interesse em hackathons. Inclusive, esse foi um dos fortes que a gente teve esse semestre. Desde que eu entrei na Liga, já faz uns 2 anos aí que hackathon vem sendo um forte, vem dando diretrizes de pesquisa. Só que esse semestre foi um destaque legal, nós tivemos vários campeões de hackathons dentro da Liga, e o interesse começou a aumentar. Então, a gente precisava de alguém que tivesse responsável não só por fazer uma curadoria dos hackathons para trazer para a Liga, mas também que fosse responsável por organizar os eventos que a gente tem interesse em desenvolver com a Liga. Palestras, inclusive os eventos que a gente tem da Semana de Tecnologia, que a gente vai trazer para a Semana de Tecnologia. Então, é uma coordenação bastante operacional, né, ligada à área de eventos, e está diretamente ligada à coordenação de marketing. A coordenação de marketing ela é bem, como eu posso dizer, robusta. Então, ela vai trabalhar desde questões internas, no desenvolvimento do branding, dos valores, dos objetivos, dos meios de comunicação internos, dos meios de comunicação externos, divulgação, até a área de eventos, tá? Então, toda essa parte de comunicação interna e externa, pública, né? Deve ficar aí com essa coordenação de marketing. E, por fim, a 4ª coordenação de relações institucionais. A coordenação de relações institucionais a gente decidiu deixar separada da área de marketing para que a gente conseguisse falar sobre negócios. Nessa coordenação onde a gente vai conseguir desenvolver as parcerias, chegar na iniciativa privada, estar em contato com outras ligas acadêmicas, sejam do Mackenzie ou não. Então, essa pessoa, no caso o Alexandre e comigo, a gente deve ficar aí nessa parte de relações institucionais para desenvolvimento dos projetos, parcerias, e também uma parte muito importante,
falando já, adiantando um pouco sobre as sinergias entre as coordenações não estão relacionadas de forma hierárquica com os núcleos que a gente vai apresentar para vocês. As coordenações, elas têm o intuito de prestar apoio e suporte a todos os projetos, a todos os núcleos da Liga, tá? Então, esses coordenadores vão ser pessoas universais dentro da Liga, que todos os membros podem ter contato e podem ter demandas para essas coordenações, tá? Uma das grandes demandas que a gente tem esse semestre e o próximo semestre, em relação à coordenação de relações institucionais, é muito ligada à coordenação de pesquisa e desenvolvimento, no sentido de buscar fora a estrutura que a gente precisa para suporte dos projetos que estão vigentes e os que estão iniciando, tá? Então, o Alexandre é uma pessoa que tem experiência já com comercial e é um know-how que a gente precisava. Mas acho que eu não peço tempo. Bom, então, agora, contextualizando o que foi, né, as mudanças, né, ao longo de 2024, desse primeiro semestre, o que a gente planeja para o próximo semestre, né? Então, em março, a gente realizou nosso primeiro processo seletivo desse ano, né? Então, foi o processo seletivo que mudou um pouco o paradigma de como a gente estava fazendo a seleção dos membros, né? A gente estava fazendo uma seleção anual de membros, a gente fez essa mudança para uma seleção semestral, para ter uma rotatividade maior de membros também e ter a gente ter essa possibilidade de membros que não conseguiram, né, durante um ano, poderem participar da liga. Nesse primeiro processo seletivo, a gente não teve um critério tão rigoroso em função das habilidades dos membros, né, dos candidatos, porque a gente queria ver mais o interesse dos membros em relação às atividades da liga, e a gente queria compor uma liga acadêmica que fosse heterogênea em função das interesse de atuação, competências, tudo dessa forma para a gente ter uma maneira de ter uma liga bem diversa, né, nesse sentido. Então, a gente tem gente de vários outros cursos, tem bastante gente do direito, gente de economia, né, a maioria acaba sendo de ciência de dados, né, ciência da computação e SI, mas a gente tem também bastante representação de outros cursos dentro da liga, que são ali a principal aplicação de multidisciplinaridade, né, nas iniciativas que a gente tem. Então, a partir desse processo seletivo, a gente começou a ver a necessidade de a gente ter essa reestruturação da liga, que foi feita ali ao longo de maio, né, com essa criação de coordenações, dos núcleos e o processo seletivo dos coordenadores. E agora a gente chega numa fase de formalização de processos, de metodologias, que a gente está agora sentando com os coordenadores que foram selecionados, para a gente conseguir formalizar, documentar quais vão ser os processos, né, os protocolos de atuação da liga, né, formalizar todas essas atividades para que a liga não dependa só do pessoal, né, só de nós, da diretoria, né, então a gente quer dar uma longevidade para a liga, então a gente viu a necessidade de estabelecer esses protocolos, que é o que a gente está atuando agora, tá? Para a gente conseguir que a liga não dependa, né, do pessoal, né, ele consiga ir seguindo ao longo dos anos, né, enriquecendo a base de conhecimento, o legado que os membros vão deixando, e por isso a gente está passando essa fase de sistematização agora desses processos. E no próximo semestre, a gente vai ter um outro processo seletivo. Esse processo seletivo agora ele vai ser mais orientado às iniciativas que a gente precisa preencher de pessoal, ou seja, os projetos que a gente está planejando para desenvolver, a gente vai buscar os interessados que tenham competências para ir suprindo essas necessidades. Tá? Então, esse próximo processo seletivo de agosto vai ser orientado mais nesse sentido, tá bom? Agora, comentando sobre os núcleos de especialização, a princípio a gente definiu esses 6 núcleos, né, que foi uma definição tanto a nível de a gente mapear os interesses dos membros para saber o que estava o que gerava mais interesse de atuação, né, para cada um dos membros, e também em relação à estratégia que a gente tinha de projetos disponíveis para atuar, né, tanto dentro da liga como parcerias, né? Então, a gente definiu, a princípio, esses 6. O primeiro de aplicado é um núcleo mais geral em função das atividades que são desenvolvidas, né? Questão de desenvolvimento de técnica de algoritmo, aplicação de algoritmos e algum problema prático, né? Visão computacional, processamento de linguagem natural. Então, tudo está contemplado dentro dessa parte de IA aplicado.
A gente tem também um núcleo que foi o maior interesse dos membros, né, no mapeamento de interesse, foi na aplicação em finanças, certo? E economia computacional. A gente teve um grupo de estudo dentro desse núcleo também. A gente vai começar as atividades num núcleo também no próximo semestre de ética e sociedade, né? A gente tem um núcleo que desenvolva discussões, né, conscientização em relação à aplicação de IA e o impacto da IA na sociedade, né? E regulamentação, exato. O outro núcleo de engenharia de dados, a gente começou a perceber, né, é evidente a relevância dessa área também, é uma área mais explorada também no curso de ciência de dados, mas é uma área muito em demanda nas empresas também, então a gente queria, a partir desse núcleo de especialização, desenvolver alguns projetos mais focados em infraestrutura, MLOps, por exemplo, outros projetos mais voltados nessa parte estrutural, né, dos projetos envolvendo dados. O penúltimo seria um núcleo de treinamentos responsável ali por desenvolver oficinas em conjunto com a FCI ou da FCI, capacitar os membros que estão chegando, por exemplo, fazer oficinas de onboarding para os novos membros, né? Então, ter essa responsabilidade também de lidar com a base de conhecimento da Liga, né? Essa manutenção da base de conhecimento da Liga. E o último núcleo seria o núcleo de competições, ele responsável por desenvolver participar de hackathons, fazer treinamento para hackathons, desenvolver, até mesmo organizar hackathons também por parte da Liga. Então, foram esses núcleos de especialização que a gente definiu para o próximo semestre, a gente delimitou para o próximo semestre. Alguns estão mais maduros, né, em função do que a gente tem de interesse, né, dos membros. Então, o de aplicado e de economia computacional são os mais maduros, né, nesse escopo. O núcleo de competições a gente ainda precisa, né, alocar um pouco mais de verificar o interesse dos membros para ver se eles têm interesse suficiente para participar desses núcleos. O núcleo de ética e sociedade tem bastante interesse do pessoal do direito. O pessoal do direito estaria bastante envolvido nesse núcleo também. Eles sempre estão indo atrás desse tipo de discussão e vai ser contemplado nesse núcleo. O núcleo de engenharia de dados, depois que a gente fez o anúncio desse núcleo na última reunião com a Liga, foi o que teve mais demanda, né? Mais interesse, demonstração de maior interesse por parte dos membros. Então, esse também vai ser um núcleo, um ponto focal ali de esforço da Liga, vai ser na parte de engenharia de dados. E o núcleo de treinamentos, que ali vai ser responsável pelas oficinas, principalmente na atuação da Liga em função das atividades que a gente vai desenvolver na Semana de Inovação, em outubro. A gente pretende ali desenvolver pelo menos uma atividade por dia na Semana de Inovação. Isso ficaria no escopo ali do núcleo de treinamentos. E uma vertical que acompanha todos os núcleos seria uma vertical de geração de conteúdo, para dar visibilidade para a Liga, em relação ao que a Liga está produzindo, qual que é a relevância da Liga para o Mackenzie, para os membros, para a sociedade, de forma geral, né? Ter essa parte, essa contribuição na extensão também da aplicação dos conhecimentos. Então, é uma vertical que ali incorpora todos esses núcleos também. Agora, sobre os grupos de estudo, nesse semestre a gente teve, a princípio, 2 grupos de estudo. O primeiro deles foi o grupo de Machine Learning, que é um grupo que a gente já vinha tendo há bastante tempo na Liga, né? Então, foi explorado ali os conceitos mais básicos de Machine Learning, mais tradicionais, focado na estatística, né? Esse tipo de coisa. A gente teve 2 membros que participaram ao longo de todos os 9 encontros ao longo do semestre, e ao final do semestre a gente teve 5 projetos, que foram projetos bem interessantes, bem elaborados pelos membros, né? Pelos membros, que podem vir a gerar, por exemplo, projetos nos próximos semestres, né? Daqui adiante, iniciações científicas, iniciações tecnológicas. Então, esse tipo de produção que é interessante a gente estar gerando por parte dos grupos de estudo. E o outro grupo foi o grupo de Economia Computacional e Finanças, para contemplar o interesse dos membros ali nesse escopo de aplicação financeira, né, de inteligência artificial. No próximo semestre, a gente está planejando fazer um grupo de Deep Learning, ou seja, uma evolução ali do grupo de Machine Learning, seguir com o grupo de Economia Computacional e Finanças, né? Foi um grupo que ele começou um pouquinho mais tarde em relação ao outro, então a gente está levando esse adiante. É um grupo que ele vai gerar bastante resultado, porque tem bastante interação com a CCSA também. O professor Eli Haddad também é um professor que contribuiu nesse grupo de estudo. Que estaria incorporado também no grupo de Fundamentos Econômicos, mas dá uma base ali mais
teórica, né, de economia, para ter do pessoal que for aplicar, né, as questões de modelos, ter um know-how ali do domínio, onde eles estão aplicando também, é importante essa fundamentação. A gente teria também um grupo de estudo, de discussão em relação aos impactos sociais da IA, né, e ética. Então, o pessoal do direito estaria contemplado aqui também, o pessoal que tem mais interesse nessa parte de conscientização, discussão, estaria envolvido nesse grupo. E um grupo de onboarding de novos membros, que a gente consiga cadenciar a entrada dos membros na liga, para já conseguirem participar das iniciativas sem precisar ficar um semestre, né, correndo atrás dos outros membros. Certo? Então, alguns outros grupos que a gente pode desenvolver sob demanda, o grupo de engenharia de dados, esse, a princípio, eu acho que vai ser um grupo que a gente vai fazer no próximo semestre, porque ele teve bastante demanda, depois que a gente anunciou essa possibilidade. Um grupo de estudo de programação competitiva, ali no núcleo de competição. Um grupo de estudo de NLP, estudar LLM, essas coisas está bem evidente ultimamente. Também de empreendedorismo e também está sempre aberto a outras opções ali, outras ideias dos membros. E os grupos de estudo, né, a gente tem que trazer um grupo de estudo que não seja um grupo de estudo passivo, ou seja, tem alguém ali na frente transmitindo conhecimento e os membros ficam passivos, né, recebendo esse tipo de informação. A gente tenta orientar os grupos pela prática, ou seja, a gente incentiva que os membros façam experimentos antes de vir aos pontos, para ter uma discussão ali, do que funcionou, do que não deu certo, mas você podia tentar isso, a gente conseguiu ter esse tipo de interação, foi bastante produtivo, né, ao longo dos grupos. Então, a gente está sempre focando nessa orientação mais pela prática, né? A gente pretende ali, também ter essa geração de conteúdo, ou seja, experimentos, projetos que são desenvolvidos nos grupos de estudo, também sirvam como um conteúdo, um suporte ali, uma publicação, por exemplo, da Liga, em relação ao conteúdo desenvolvido, né? Então, a gente também incentiva a participação ativa dos membros, né? Para eles sempre estarem contribuindo para o grupo de estudo, não ter ninguém passivo ali ao longo dos encontros. Tá bom? Tirar aqui. Depois do grupo de estudo, a gente tem os grupos de trabalho, que aqui vão ser os braços de atuação da Liga, de fato, no próximo semestre. A gente, a princípio, elencou 5 projetos que a gente vai ter membros atuando ao longo desse semestre. O primeiro deles é o projeto do Mac Bambu, em parceria com a Liga Mac Bambu, da Engenharia, Arquitetura, né, ainda mais da Escola da Engenharia, que vai ser um projeto de identificação de espécies, tipos de bambu a partir de imagens, né? Então, é um projeto bem diferente, assim, né? O bambu mesmo é um material que despertou bastante interesse do pessoal nos últimos anos, porque ele tem bastante flexibilidade, bastante aplicações, e esse é um projeto, assim, inovador, porque a gente não tem quase aplicações nesse escopo, inclusive não tem dados, né, nesse tipo de projeto, e foi um projeto que necessitou também a gente ter uma parte de coleta de dados, ou seja, ir lá numa fazenda de bambu, o pessoal da liga tirar várias fotos de bambu para a gente ter uma base de dados para conseguir treinar, porque não existe dataset, né, desse tipo de aplicação aí. Dentro do núcleo de engenharia de dados, a gente teria um projeto de geração de dados sintéticos, né? Esse projeto, o gerador de dados sintéticos, ele seria responsável por gerar séries temporais, gerar conjuntos de dados que simulem algum comportamento, algum mecanismo, algum comportamento de dados, né, de certa forma, e que esses dados possam ser usados em modelos para testar a aplicação em determinado conjunto, né, tipo de dados. Às vezes você simula uma depreciação, uma anomalia, e vê como que seus modelos reagem. Então, a ideia desse projeto, ele está bem relacionado com o próximo projeto também, gerar esse tipo de dados para a gente conseguir testar os modelos, também lidar com a questão de balanceamento de classe e de outras questões também. Então, utilizando os dados, por exemplo, gerados por esse gerador de dados sintéticos, a gente teria ali um modelo de detecção de deriva, né, de modelos, ou seja, quando o modelo está consumindo dados que estão sofrendo uma depreciação, né, o conceito dos dados está mudando, o modelo ele pode sofrer uma depreciação ao longo do tempo, né, e a ideia desse projeto é desenvolver um sistema de detecção de deriva de modelos, né, então vai ser uma parte bem focada em MLOps, saber quando que o modelo precisa ser retreinado, por exemplo, né, e esses projetos vão caminhar bastante juntos, né, porque
a deriva de modelo ela pode ser induzida, né, pelos dados gerados pelo gerador sintético. Um outro projeto, mais na parte de saúde agora, né, seria um projeto de prever a idade óssea, detectar a idade óssea de pacientes a partir das imagens de raio-x da mão, né? Então, é um trabalho de visão computacional ali, alinhado nessa parte de saúde, né? Então, vai ser um projeto interessante, né, de explorar também. E, por fim, um projeto mais interno seria estruturar um ecossistema de dados para a Liga, né, para a gente conseguir desenvolver os nossos experimentos com dados, fazer o fluxo de dados, de injeção de dados, por exemplo. Uma parte bem focada nessa parte de engenharia de dados, né? Então, lidar com qualidade de dados, gestão, governança, criar meio que um sandbox, né, de dados, né, uma infraestrutura que os membros possam utilizar para aprender esses conceitos que normalmente você só consegue aprender se você está atuando numa empresa, né, se você está atuando na área de dados da empresa. Então, essa é a ideia por trás desse projeto. Então, como eu comentei, o processo seletivo no próximo semestre vai ser bem orientado ao preenchimento de pessoal para esses projetos que a gente apresentou aqui também. Então, as competências que a gente vai buscar vai ser competências que vão suprir as necessidades, né, as habilidades necessárias nesses projetos também. E para lidar um pouco com a questão de baixa atividade dos membros, a gente teve uma participação bem maior do que nos últimos anos, mas ainda assim tem bastante uma parcela da liga que é difícil interagir, né? Não tem essa contribuição. Então a gente estipulou ali um mínimo de uma participação em uma atividade da liga, pode ser um grupo de estudo, um grupo de trabalho, em algum hackathon, organização de algum evento. Isso a gente tem formalizado no próximo semestre, para ficar bem claro para os membros qual que vai ser o critério de permanência deles ao longo do semestre. Bom, eu finalizando, passando um pouco do que a gente desenvolveu ao longo do semestre, né? Como eu comentei, a visita que a gente fez à fazenda de bambus lá do Instituto Jatobá, a gente foi junto com a Liga Mato Bambu. Então, a gente foi lá justamente para coletar os dados que a gente precisava para o projeto de detecção de espécie de bambu. Lá tem vários tipos de espécie, né? Então, foi eu e mais 2 membros da Liga tirar um monte de fotos lá para criar nossa base de dados e ter uma maneira de conseguir treinar esses tipos de modelo. E agora esse grupo é um grupo que está até mais adiantado em relação aos outros, porque já tem um pessoal trabalhando na segmentação, na, na classificação, né, dessas imagens, usando o OpenCV, né, então bem focado nessa parte de visão computacional. A gente teve alguns vencedores de hackathon, né, então o hackathon da Microsoft, foram 2 edições, na verdade, então foram 2, são 3? 3 edições. Então a gente teve vencedores nessas edições, né? A Joana com o Emerson, eles fizeram um projeto bem legal na parte de detecção da síndrome de Marfan. Foi um projeto que foi vencedor desse hackathon aí da Microsoft, né? Eles também trouxeram o feedback de como foi para os membros também. O Emerson principalmente comentou como foi essa experiência. Então a gente sempre tenta trazer as experiências que os membros têm nos hackathons, nos eventos, para dentro da liga, para incentivar o pessoal a participar também. Então foram as conquistas que a gente teve em hackathons nesse semestre. Os membros da liga que passaram por contratações, entraram em estágios e efetivações enquanto estavam como membros da liga, né? Então é uma coisa que a gente incentiva os membros quando estão passando por um processo seletivo e falar que é participante da liga, porque isso faz um certo peso, dá um diferencial aí no currículo, né? Então a gente sempre incentiva os membros a fazerem isso. Então a gente teve bastante contratações, né, de membros em empresas, efetivações e estágios também. Então é uma coisa legal a gente mapear, né, para a gente ter esse controle, também saber como que os membros estão conseguindo se desenvolver no mercado de trabalho também, que o mais importante para a gente é isso, é capacitar os membros para que eles saiam, né? Às vezes sair da liga não é um prejuízo para a gente, porque se o membro ele vai estar ali, ele foi capacitado para conseguir atuar no mercado de trabalho, que é o objetivo nosso também, né, de conseguir capacitar o membro para se diferenciar ali no mercado. No mercado e também na academia. A gente teve 8 projetos aprovados de membros da Liga de Iniciação Científica,
acaba sendo, acho que é um terço dos trabalhos da FCI, estão dentro da Liga, e são trabalhos alinhados com as nossas iniciativas de pesquisa também, na área de saúde, na área de ética, visão computacional também, tem projetos, então é legal esse tipo de participação dos membros, não só também de sucesso dos membros no mercado, mas também na academia, que é o foco justamente da Liga, né? Dar um suporte para os membros que gostariam de seguir nessa área acadêmica e conseguir complementar o, o currículo deles, né, com esse tipo de atividade acadêmica dentro da Liga. Então, aqui a gente tem os principais contribuidores nos grupos de estudo, né, que o pessoal que trouxeram experimentos, interagiram, trocaram ideia, trocaram figurinha ali ao longo dos, dos encontros, né, então o pessoal bem engajado na Liga, um número bem maior do que a gente vinha tendo nos últimos anos, certo? Por fim, a gente queria agradecer, né, os professores que interagiram bastante conosco ao longo do semestre, né, o professor Gustavo, nosso docente orientador, né, depois um ocorrido com o professor Orlando, né, que foi o fundador ali da Liga, né, por vários anos a gente foi tocando esse projeto. Então, o professor Gustavo ajudou bastante nessa reestruturação, né, foi essencial, assim, né, nessa fase da Liga. O professor Acácio também, ele sempre atendendo às nossas necessidades, né, quando a gente precisava de alguma coisa, resolvendo as questões de atividades complementares que os membros é, questionavam a gente, né, esse tipo de coisa. A professora Daniela, no começo do semestre, tive uma conversa com a professora que a gente colocou na mesa coisas que foram essenciais para a gente nortear essa reestruturação da liga, né? Então, foi um input bem importante para a gente. O professor Anderson Borba, que conduziu o grupo de estudos de finanças, também vai continuar conosco, né, no próximo semestre. E o professor Leandro também, que sempre estava trocando ideia ali, questão de estratégia, pesquisa, o que faz mais sentido a gente atacar, né, esse tipo de coisa. Então, foi um dos professores ali que a gente mais interagiu nesse semestre. E a nossa intenção é que essa página fique cada vez mais recheada, a gente possa interagir com outros professores também, contribuir com a nossa, né, mão de obra de aluno para atuar em projeto, para auxiliar em quaisquer iniciativas que os professores venham a ter nesses tópicos, né, de áreas de dados e o que a gente puder contribuir. E com isso eu concluo, agradeço aí a atenção dos professores, o tempo também, né? Então, agora no fim de semestre, né, acho que fica difícil, né, o pessoal ter esse tempo para ver essas iniciativas da Liga também. Eu acho que é uma oportunidade legal para a gente trazer e também mostrar que a Liga está se reerguendo, né, depois de alguns tempos que ela quase foi, né, foi quase ela acabou, né, basicamente. Então, foi uma virada de chave bastante importante esse semestre. E essa reestruturação é importante para a gente dar essa longevidade para a Liga, né? Então, reforçando essa questão que para a Liga não depender das pessoas, né, da diretoria que está vigente no momento, mas que ela, por si só, ela se sustente com conhecimento colaborativo de todos, conhecimento gerado e mantido na Liga e aplicado também, né, com parcerias, com outras iniciativas. É isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, alguma pergunta, fica à disposição agora. Bom, Lucas, parabéns aí pela apresentação, né? Você, a Amanda e todo mundo, Gustavo. De fato, dá para ver que é uma reestruturação e também tem um alinhamento muito grande com questões de mercado também, né? Nas propostas, então isso fica muito aderente. De fato, acaba sendo uma jornada, uma incubação, sei lá, um momento que quem passa por aqui já começa a ter os primeiros contatos, vai ver lá fora, né? Então, isso faz bem. E dá para ver que os egressos aí da Liga que estão no mercado, a grande maioria
tá em empresa de dados, né? Sim. Então tá bem alinhado, tá bem aderente. Acho que faz todo sentido você divulgarem dessa maneira, porque mostra a convergência da liga com tudo. E, bom, eu estou também apostando e investindo aí nessas questões dos projetos, né? Sendo colocados com os alunos e colocar à disposição ali também nessa orientação, os alunos e tudo mais. E minha sugestão para vocês era que aproveitar a liga nesse assunto tão quente de momento, também para aproximar das empresas, para trazer as empresas para participar de uma palestra, alguma coisa nesse sentido, porque a empresa vai gostar de saber que tem isso e de ver, porque ele acaba sendo um lugar ali que tem muita gente estudando esse assunto e se formando além da faculdade nesse assunto, então ele já vê uma formação complementar. Então ele vai gostar de vir, de participar, de dar a palestra. Eu acho que por outro lado ele também é uma maneira de quem está na liga de querer aparecer e participar mais, porque um desafio que tem é manter esse pessoal, né? Processo seletivo, vem um monte de gente. Aí a hora que passa, começar a fazer as coisas, os números vão diminuindo, mas você ter a participação da empresa, a exposição deles, eles vão querer também se expor, eu acho que é interessante. Então, é um ganha-ganha, né, dos dois lados. Então, acho que isso é algo bacana. E aí, provocar vocês, ou desafiar vocês para que no próximo semestre, né, o que vocês já fizeram aqui, eu achei sensacional, de prestar contas para os alunos, e a ideia de expandir para os professores também, achei sensacional, porque é um prestar contas do que está fazendo, né? Não prestar contas de obrigação e tal, mas de dar essa devolutiva, né? E desse reconhecimento do trabalho, do apoio dos demais ali, ter essa preocupação, mas o desafio, e aí pegando coisas boas que tem, né? Principalmente na FCI, a FCI também tem feito muitas coisas importantes, né, na gestão da professora Daniela, e eu fui convidado para ver apresentar todos os trabalhos da Academy, e assim, eu fiquei muito impressionado. Então, na próxima, o que eu deixo de desafio para vocês era que essas iniciativas que foram colocadas fossem também apresentadas pelas pessoas, e aí convidasse mais gente para que foram envolvidos os professores e até se as pessoas das empresas que no meio do caminho foram participando para ver resultados e o potencial que vocês têm. Sim, verdade, com certeza. Isso aí, alguém tem alguma pergunta? Oi, pessoal, é a Cássia. Eu não vou conseguir abrir a câmera aqui, mas eu queria falar um pouquinho aqui para vocês. Vocês estão me escutando bem? Sim, Estamos escutando, pode falar. Então, primeiro eu queria dar os parabéns para todos. Vocês amadureceram muito, nossa, tão profissionais, né? E queria dizer que assim que vocês vão servir de modelo aí para as próximas ligas que estão surgindo aí, né? Então, a gente está tendo aí interesse dos alunos de criar ligas, né? E vocês vão servir de modelo aí para o pessoal, né? Conto com vocês aí na Semana da Tecnologia e Inovação, e se vocês quiserem propor um hackathon, já que vocês estão, né, participando de hackathon e tudo mais, se vocês quiserem propor um hackathon para a Semana da Tecnologia e Inovação, vai ser ótimo, né, porque a gente tem um hackathon já que a gente está organizando da Prodan, mas a gente pode ter mais de um, porque a gente dá mais oportunidades para os alunos participarem, né? Um hackathon não dá para a gente fazer com muitos alunos, né? Então, se a gente tiver mais opções, dá para muitos participarem, né? Então, se vocês quiserem propor, eu posso ajudar, assim, com a minha
pouca experiência que eu tenho aí organizando esses hackathons que a gente já fez, eu posso ajudar vocês no que vocês precisarem. E estou à disposição, obrigada pelos agradecimentos, e estou à disposição sempre para o que vocês precisarem, tá? Parabéns a todos. Obrigado, professor. Com certeza, acho que a ideia do hackathon a gente pode alinhar, né, agora os membros que estão responsáveis também nessa parte de eventos também, a gente está conseguindo desaguar um pouco das responsabilidades que estavam centralizadas na diretoria, né? Então a gente está conseguindo aprofundar mais nessas frentes. Eu acho que vai ser uma iniciativa bem bacana de desenvolver na Semana de Inovação, conversar com os membros dessa possibilidade para a gente, com certeza, ir nessa frente. Tá ótimo, tá joia. Obrigada, viu? Obrigado, professora. Professor Fábio. Oi, boa noite a todos, me ouvem bem? Olha, vocês estão muito de parabéns. Lucas eu já conheço, né? E algumas carinhas que eu estou vendo aqui nas fotos também são carinhas conhecidas aí do nosso curso de Ciência de Dados, né? Então, o que eu estou vendo, né? Uma concretização de todo um processo que a gente vem desenvolvendo dentro da FCI e que tem mais de 10 anos, tá? A gente vem falando aqui de ciência de dados já desde 2013. A gente começou com os cursos de Lato Sensu, depois isso acabou se tornando uma linha de formação dentro do mestrado em Engenharia e Computação, mestrado e doutorado. Temos o mestrado profissional de computação aplicada, que também tem essa linha de analytics. E aí o curso de ciência de dados chegando aí em 22, e agora a gente vai formar a primeira turma em julho, né? Então essas coisas estão se consolidando, né? E eu vejo a maturidade de vocês uma coisa muito importante. É pena que algumas carinhas que eu estou vendo aqui também já estão indo embora, né? Estão se formando agora em julho, né? Mas essa estruturação que vocês estão trazendo, essa forma de apresentar, de abordar o problema liga, ela é muito importante, porque ela dá sustentação para a continuidade. Então, isso é fundamental, né? Então, é importante trazer o que vocês estão trazendo, tá? Eu não olho nem como uma prestação de contas, mas eu vejo como visibilidade que vocês estão trazendo ao grupo, tá? Eu mesmo tinha pouca noção do que estava acontecendo aqui, né? E estou impressionado com essa maturidade, com essa estruturação que vocês apresentaram hoje. Então, isso é muito importante. Isso traz, né, uma relevância importante. Hoje mesmo, nós estamos com a visita do MEC, né? Alguns estão sabendo, a própria Amanda participou de uma reunião ontem, né, com os avaliadores do MEC, enfim, então está acontecendo porque é a aprovação do nosso curso, é o reconhecimento do nosso curso, né? E nós mencionamos a liga, né? E os avaliadores ficaram muito impressionados com isso, falou, poxa, que legal, queriam ver documentos. Hoje à tarde eu fui atrás de coisas para mostrar para eles, enfim. Então veja o quanto isso é importante, o que vocês estão fazendo, tá? Então, traz sustentação, inclusive para os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Então, parabéns para vocês. Se eu posso colaborar com alguma coisa, né, eu acho que vocês têm que seguir nessa linha da visibilidade, de mostrar isso, então aparecer nos eventos, estar presente nos eventos, tá? E eu entendo que, no momento atual, a inteligência artificial, o machine learning, as áreas que vocês estão colocando aí como núcleos temáticos, elas estão muito em evidência. E o que eu percebo é que os nossos outros laboratórios, tá? O Leandro deu o exemplo aí do Academy, né? Da Apple, mas eu diria também os outros laboratórios, né? Que a gente tem aí de computação visual, o MacLips, jogos, e assim, enfim, não preciso nominar todos os laboratórios que a gente tem, também estão trabalhando de alguma forma com algum detalhe, enfim, com alguma feature ligada à inteligência artificial e machine learning. Então, eu acho legal que vocês possam unir os pontos.
né? Então, tem demandas nesses laboratórios. Vocês estão estudando aqui, vocês estão trazendo projetos, por exemplo, esse projeto do bambu, muito legal. Isso está associado com uma outra liga, né, da engenharia, né, salvo engano, né? Enfim, então, olha que bacana. Então, uma liga conversando com a outra, de repente, a liga conversando com os outros laboratórios de pesquisa. E aí a gente começa a construir uma coisa um pouco mais ampla, né, fazendo uma rede, né? Então, eu acho que esse é se eu posso colaborar, é nesse sentido. Estou muito interessado aí na engenharia de dados, né? O Lucas teve aula comigo esse semestre, então, enfim, se eu puder colaborar alguma coisa aí em engenharia de dados, eu fico à disposição para vocês, tá? E mais uma parabéns a todos e felicidades e vamos que vamos. Parabéns. Obrigado, professor. Legal, obrigado, professor. Algum outro professor gostaria de comentar alguma coisa? Não? Tá legal. Eu só queria deixar um comentário, viu, pessoal? Porque, assim, o pessoal da diretoria, o Lucas, a Amanda e o Luiz, né, que ele está aqui, eles trabalharam muito para poder reestruturar e poder fazer acontecer tudo isso que ele apresentou agora na Liga. Então, é uma atividade discente e eles realmente estão aplicando o ser discente nesse processo, né? Eles estão gerenciando os alunos que estão entrando, os alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade que estão no primeiro semestre, já que a Liga não tem restrição desse semestre. Então, eles estão engajados em fazer a Liga ser autossustentável, ser sustentável, né? Porque, assim, eles vão ter uma passagem. Eles vão passar o bastão logo mais, não sei quanto tempo, mas eles vão passar o bastão e aí a liga precisa continuar rodando. Então, eu acho que, muito mais do que eles só proporem ideias, eles estão pensando no futuro da liga. E isso é interessante, porque isso vai se perpetuar, né? Eles vão ficar, entre aspas, na história do Mackenzie como os criadores da liga original, os fundadores, digamos assim. E seria muito interessante. O famoso legado. É um legado, né? Então, eles vão deixar esse legado e eu acho que eles estão no caminho certo. E a gente vai trabalhar para que eles possam cada vez mais consolidar esses projetos, essa forma de trabalhar da Liga. E com certeza, professor, a gente vai buscar essa sinergia com laboratórios, com o centro de inteligência artificial que a gente está montando. Então, tudo isso vai ter uma sinergia para virar mais ou menos que o senhor falou, de uma rede mesmo de pesquisa e de projetos, né? A Liga ela não pode ficar apenas como uma entidade apartada do que está acontecendo no FCI. É uma liga de alunos do FCI, então tem sentido eles terem essa sinergia. Esse resultado eu achei muito bacana de muitos alunos da Liga terem conseguido projetos aprovados de IC, né, e de IT também. Então, eu acho que isso incentiva os alunos. O aluno que participa da Liga, ele tem incentivo de participar de outras atividades extracurriculares que tem na unidade. Isso é importante para que, tanto para o aprendizado deles, quanto para alavancar a FCI em pesquisa e entregar produtos, e não ser apenas atividades que os alunos fazem, pegam horas e vão embora, certo? Tem que deixar um resquício de contribuição para a FCI também, né? É uma troca. Certo? Então, eu queria agradecer a todos pela presença. Acho que foi muito produtivo esse semestre. Esse semestre que vem vai ser mais produtivo ainda. E a gente conta com todos os professores para poder auxiliar a gente em outros projetos. Tá legal? Bom, Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê no próximo semestre, né? Vamos apresentar os resultados desse projeto no próximo semestre. Até mais, pessoal. Obrigada. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Parabéns aí a todos. Até agosto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De parceria são várias ligas, na verdade, né? Tem a McFinance, a McBanku, a McBrain,